Então, amigos, hoje nós estamos trazendo, se fosse um homem de bem, teria morrido. E nós precisamos compreender bem o que o Evangelho está nos dizendo isso. Se fosse um homem de bem, teria morrido no nosso olhar, né? Porque nós falamos de um homem mau que deseja escapar a um perigo e costumamos dizer isso, né? Se fosse um homem bom, teria morrido. Mas, na verdade, nós precisamos entender que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E um espírito que não consegue, muitas vezes, alcançar o seu processo de evolução, ele tem que ficar por um tempo aqui na Terra, e esse tempo não é um tempo nosso. Então, se morre um homem de bem, cujo vizinho é um homem mau, logo nós falamos, antes fosse este. Quem somos nós para fazermos qualquer levantamento de julgar ou qualquer coisa? A morte clínica de uma pessoa, ela ocorre quando o cérebro para de funcionar. E nós sabemos que nós não temos o direito de ficar questionando sobre a questão de um médico, de uma atitude. Ora, nós sabemos que entre os homens nós temos que saber que todos nós temos uma vida condizente com aquilo que já construímos, com os nossos conhecimentos. E não é fácil cultivar uma vida digna, e porque é muito difícil trabalhar e habilitar uma pessoa para que ela tenha uma morte correta, libertadora. Ora, isso não nos cabe. Isso aí só Deus sabe qual é a nossa necessidade. Então, muitas vezes, nós não compreendemos ainda o que seja essa questão da morte, como se a morte fosse uma questão que nós decidimos, e não é assim. E aí o Evangelho nos pergunta: que diríeis se um prisioneiro, se cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que não tivesse direito? Ora, nós sabemos que muitas vezes nós criamos situações que julgamos o comportamento, a vida de uma pessoa. Então, o que é um homem de bem? O homem de bem é aquele que traz dentro de si todos os propósitos de coerência com as leis de Deus e se esforça para tal. Mas ele também não tem uma programação. Às vezes eu posso ser um homem de bem e precisar ainda de mais tempo aqui na Terra para auxiliar aqueles que ainda não compreenderam também o papel do homem de bem. Então, nós entendemos que nossas afeições, muitas vezes, são afeições dos nossos parentes, dos nossos amigos, e que nós não queremos que ele vá para o mundo dos espíritos. Mas se ele completa aqui o seu período reencarnatório, por que nós vamos querer que ele fique mais? Esse é o sentido que nós precisamos analisar sobre a questão do nosso egoísmo, do nosso bem-estar, né? Então, a separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da vida orgânica cesse completamente? Então, essa é uma pergunta que o Livro dos Espíritos nos faz. Na agonia, a alma, às vezes, já deixou o corpo, há somente a vida orgânica. Nós ainda não compreendemos o que seja a morte. Nós ainda não compreendemos o que seja a separação da alma e do corpo, porque uma vez que os laços que retinha são rompidos ou se desprendem, tanto faz para o homem de bem como para o homem que não é um homem de bem. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido, quer dizer, o outro que não é um homem de bem, poderia permanecer? Não. Então, a morte, ela é uma destruição apenas do corpo, e não do envoltório do perispírito, que separa o corpo quando cessa a vida orgânica. Então, nós, às vezes, pensamos que uma pessoa que é uma pessoa boa, que nós classificamos assim, ela tem o seu desencarne e ela tem a consequência dos seus atos. E aquele que nós, às vezes, não gostamos, nós ficamos querendo que ele fique livre, que a gente fica livre dele.
e que ele morra logo. Mas eu pergunto para vocês, relacionar com uma pessoa que tem suas dificuldades no campo dos sentimentos conosco, não seria melhor que a gente aproveitasse enquanto estamos a caminho para reconciliar com ele e não desejar que ele morra? Muitas vezes é aquele irmão nosso que nos dá trabalho, né? Que está viciado, que tem alguma enfermidade, e a gente fala, nossa, fulano morre. A gente pede até para que ele morra, mas ele tem um tempo aqui na Terra. E é por isso que o Evangelho nos diz, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera. Nós, muitas vezes, só olhamos a vida material, e nós sabemos que todo instante da morte ou dessa agonia do final dos tempos, do tempo de cada espírito, que vem com o desfalecimento dos seus órgãos e até chegar a parar a máquina que conduz a vida do espírito, isso tudo merece de nós um certo cuidado, porque o corpo é uma máquina movida pelo coração, por todos os órgãos, mas nós sabemos que o espírito é mantido pelo tempo que lhe foi concedido diante das oportunidades que ele teve. Então, este olhar nosso ainda é um olhar muito restrito, né? Muitas vezes nós esquecemos de que quanto mais tempo nós ficarmos na Terra, melhor será para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, e nem sempre nós entendemos o que seja uma morte, uma desencarnação. Quando a gente fala se fosse um homem de bem teria morrido, nós estamos sempre alegando que aquele que age para o mal permanece mais tempo. É aquele nosso irmão que, feito algum crime, ele vai permanecer na cadeia por algum mais tempo, mas não nos compete, amigos, de forma alguma, denunciar ou dar uma sentença para esse ou para aquele. Então, muitas vezes, o que nos parece o mal é um bem. Então, aquela pessoa que nós não temos similitude fluídica, temos dificuldade para relacionar, ela pode ser um bem na minha vida, porque é ela que vai desenvolver em mim a paciência, a tolerância, e vai modificando aos poucos a minha faculdade. Mas mesmo quando eu perco este nosso irmão, nós sentimos a dor dessa separação. Então, eu posso ver que muitas vezes eu trago a minha mente encarcerada nos meus interesses. E esses interesses, muitas vezes, são interesses inferiores e que ficam cristalizados naqueles pensamentos e naquelas paisagens íntimas que nos inquietam. E essas paisagens, esses sentimentos são criados por nós mesmos. Então, nós precisamos entender que todo espírito tem um tempo aqui na Terra, mas todos nós precisamos entender que para que a gente esteja encarnado, eu preciso aproveitar toda a oportunidade para que eu possa sentir o valor da reencarnação. Tem muita gente que está acordado, vivo, aparentemente são bons, mas estão mortos de esperança, estão mortos de fé, de coragem. Então, a gente pode ver que isso tem uma relação muito grande com o estado evolutivo do espírito. Então, por isso que nós precisamos compreender o que seja a morte em si, né? E nós temos algumas questões nossas que nós precisamos analisar com mais cuidado, né? E às vezes nossas palavras não são muito condizentes com aquilo que nós estamos falando. Então, a gente pode ver que muitas vezes a morte para nós é como se fosse uma porta que abre para fazermos uma viagem. Então, qual é a bagagem que eu estou levando? E às vezes aquele que eu acho que não é bom, que devia ter ficado mais tempo, ou que devia ter ido embora logo, no lugar da pessoa boa, a programação dele é contrária. Então, são situações
que nós ficamos observando quanto nós somos pequenos diante da grandeza de Deus e muitas vezes esquecemos do nutriente que nos sustenta, que nos alimenta, que são, na verdade, essas questões ligadas ao nosso pensamento. Por exemplo, por que não orar por aqueles que nós ainda não temos facilidade nos relacionamentos? Por que nós estamos preocupados com aqueles que nos oferecem o que nós queremos receber? Então, nós temos que lutar muito para que a gente, especialmente hoje, né, nesse mundo tão complexo que nós estamos vivendo de materialismo, nós precisamos dar aos nossos filhos o que seja uma posição no mundo do que seja viver para servir. Então, quais são as virtudes que cada um de nós carregamos no nosso coração? Quais as luzes que temos acendido no nosso pensamento? Então, quando ele fala, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, o que não acontece. Nós ainda estamos presos à vida material. Então, nós precisamos cultivar dentro de nós a tranquilidade, a confiança, a resignação, para que a gente possa firmar dentro de nós que todos somos irmãos e todos estamos tendo a oportunidade de estar aqui, mas também realizar uma viagem, que é a viagem que nós estamos fazendo temporariamente aqui, e o que nós estamos levando para outros momentos da nossa vida. Então, o reino da vida é muito além da morte, e não é um domicílio que nós vamos adquirindo com facilidades. Então, nós, cada inteligência, precisamos alcançar dia a dia o ciclo de novos valores, para que a gente possa compreender melhor o que é o bem e o que é o mal. Então, muitas vezes nós residimos num determinado lugar e que para muitas pessoas não somos tão boas, mas aqueles que alimentam dos nossos interesses, para eles, eu sou uma pessoa boa. Então, deixo aqui essas reflexões para que a gente possa analisar bem o nosso pensamento, nossos julgamentos, nossas condutas, para que a gente possa sentir o que é o homem de bem e o que é aquele que nós muitas vezes consagramos como uma pessoa que não seja do bem. Nós queremos agradecer a Jesus nesta manhã, pedindo aos espíritos amigos que possam nos envolver em doces vibrações, que poderão nos sustentar, e nesta hora do passe, que as vibrações amigas dos benfeitores que em nome de Jesus nos assistem nessa manhã, que eles possam doar para todos nós as energias, os fluidos, tudo isso que tanto estamos carentes. Que os nossos pensamentos se alinhem nas leis do amor, na lei do bem, na lei de causa e efeito, para que a gente possa aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus tem nos dado. Que o passe seja transmitido de acordo com a nossa necessidade e que a nossa água seja fluidificada, Jesus, trazendo do laboratório divino o medicamento que tanto necessitamos. Que a doce e inefável paz do seu amor, Jesus, estruture no nosso pensamento o desejo de acordar e despertar o nosso ser para a vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe e que todos recebam as vibrações em seus corações, em seus pensamentos, junto a seus familiares, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que emanam do coração de Eurípides Barçanufo. Fique com Deus e que assim seja.